Bem-vindos ao nosso canal, Professor Bernardo Santos. Nesse vídeo nós vamos fazer a resolução de 7 questões de geometria analítica envolvendo condições de alinhamento entre 3 pontos do livro Matemática, Ciências e Aplicações, volume 3. Questão 44. Verifique se estes pontos estão alinhados. No item A nós temos os pontos 2 e 1, 7 e menos 7 terços e 3 e 1 terço. Para verificar se esses 3 pontos estão alinhados, eu vou colocar esses 3 pontos na forma matricial. Coloquei aqui os elementos do primeiro ponto na primeira linha, os elementos do segundo ponto na segunda linha e os elementos do terceiro ponto na terceira linha. Aí eu peguei os elementos do primeiro ponto e repeti aqui na quarta linha. É uma forma mais rápida e mais prática de você utilizar a regra de Sarrus para calcular o determinante de uma matriz. Você pode utilizar o procedimento como está aí no livro didático, mas este é o processo mais rápido e mais prático que você tem e pode utilizar para calcular esse determinante. Aí é só você pegar os valores da matriz e formar diagonais, primeiro elemento da primeira linha com o segundo elemento da segunda linha e assim sucessivamente, da forma como está indicado aqui nas setas. Essas setas indicadas para a direita, nós chamamos de diagonais principais. E as setas indicadas para a esquerda, chama-se diagonais secundárias. Aí você vai fazer o produto das diagonais principais menos o produto das diagonais secundárias. Se a soma dos produtos das diagonais principais menos a soma dos produtos das diagonais secundárias forem iguais a zero, você diz que esses pontos estão alinhados. Se não forem iguais a zero, você diz que eles não estão alinhados. Ou, de uma forma mais prática, você deve observar se a soma dos produtos das diagonais principais forem iguais à soma dos produtos das diagonais secundárias, você diz que esses pontos estão alinhados. Se não forem iguais, você diz que eles não estão alinhados. Então, aqui nós temos para as setas indicadas para a direita, 2 vezes menos 7 terços, mais 7 vezes 1 terço, mais 3 vezes 1. Efetuando as operações, nós vamos ter 2 vezes menos 7 terços. 2 vezes menos 7 é menos 14 sobre 3. Você deve multiplicar o número inteiro apenas pelo numerador e repetir o denominador. Mais 7 vezes 1 terço. 7 vezes 1 é 7 sobre 3. Mais 3 vezes 1, que é 3. Observe que aqui nessas duas frações, os denominadores são iguais. Então, repete o denominador e faz as operações apenas com os numeradores. Então, eu vou resolver a conta apenas dessas duas frações. Menos 14 terços mais 7 terços. Repetir o denominador. Menos 14 mais 7. Como os valores têm sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do maior. Menos 14 mais 7, menos 7. Então, nós teremos menos 7 terços mais 3. Menos 7 terços mais 3. Se nós formos transformar este número inteiro em fração, você pode indicar como 9 terços. Porque 9 dividido para 3 dá 3. Ou, da maneira que eu prefiro fazer. Pega-se o número inteiro, multiplica com o denominador e, neste caso, subtrai com o numerador, porque o numerador é negativo. 3 vezes 3 dá 9, 9 menos 7 dá 2 e repete o denominador. Então, neste caso, nós vamos ter 2 terços. Temos que a soma dos produtos das diagonais principais, que são as setas para a direita, deu 2 terços. Vamos verificar agora a soma dos produtos das diagonais secundárias, que são essas setas indicadas para a esquerda. Das setas indicadas para a esquerda, nós vamos ter 1 vezes 7 mais menos 7 terços vezes 3 mais 1 terço vezes 2. Efetuando as operações, teremos
1 vezes 7 é 7, mais, aqui eu deveria ter colocado parêntese, menos 7 terços vezes 3, menos 21 terços, mais 1 terço vezes 2, 2 terços. 7, mais com menos é menos, 21 dividido para 3 é 7, e aqui eu repeti o 2 terços. 7 menos 7 é 0, e 0 mais 2 terços é 2 terços. Observe que o produto das diagonais principais, que são as setas indicadas para a direita, deu 2 terços. E o produto das diagonais secundárias, que são as setas indicadas para a esquerda, também deu 2 terços. Veja, se a diagonal principal, isto é, se as setas que você indicar para a direita forem igual às setas indicadas para a esquerda, você diz que esses 3 pontos estão alinhados. Ou, se o produto das diagonais principais menos o produto das diagonais secundárias, setas da direita menos a seta da esquerda for igual a 0, você diz que eles estão alinhados. São os 2 processos que você tem para verificar. O mais rápido é você olhar logo se eles são iguais. Se eles são iguais, lógico que a diferença entre eles será igual a 0. Então, observou. Setas para a direita deu um valor. Setas para a esquerda deu o mesmo valor com o mesmo sinal. Você diz que eles estão alinhados. Vamos para a resolução do item B. No item B, nós temos os pontos 0 e 4, 4 e 0 e 2 e menos 2. Colocando esses valores na forma de matriz, nós vamos ter na primeira linha 0 e 4, na segunda linha 4 e 0, x e y, não esqueça, e na terceira linha 2 e menos 2. Pegue os valores do primeiro ponto, repita na quarta linha, 0 e 4. Aí monte, coloque as setas na forma de diagonal, tanto as diagonais para a direita quanto as diagonais para a esquerda. Você vai ter 3 diagonais para a direita, 3 diagonais para a esquerda. Efetue a soma dos produtos dessas diagonais. Nós vamos ter 0 vezes 0, mais 4 vezes menos 2, mais 2 vezes 4. Do outro lado, nós teremos 4 vezes 4, que são as da esquerda, 0 vezes 2, e menos 2 vezes 0. Fazendo a conta das diagonais da direita, 0 vezes 0 é 0, mais 4 vezes menos 2 é menos 8, mais 2 vezes 4, que dá 8. E efetuando 0 menos 8 mais 8, 0 menos 8 é menos 8, e menos 8 mais 8, 0. 8 menos 8 dá 0. Agora a conta das diagonais da esquerda. 4 vezes 4 dá 16. 0 vezes 2 é 0. E menos 2 vezes 0 também é 0. Então, nós vamos ter para as diagonais da esquerda 16 mais 0 mais 0. 16 mais 0 é 16, mais 0, 16. Observe que as diagonais da direita deu 0. E as diagonais da esquerda deu 16. Não são iguais. Então, se você fizer 0 menos 16, não vai dar 0, vai dar menos 16. Portanto, é suficiente você observar. Se a soma dos produtos das diagonais da direita forem iguais à soma dos produtos da diagonal da esquerda, você diz que eles estão alinhados. Se não forem, não estão alinhados. Aqui dá para ver que da direita deu 0 e da esquerda 16. Então, não são iguais. Não são iguais, não estão alinhados. É uma maneira bem rápida e bem prática de você verificar se 3 pontos estão ou não estão alinhados. Aí no livro didático você tem os itens C, D, E e F. Continue fazendo a resolução desses itens, verifique se eles estão alinhados ou não e tire sua dúvida em relação à sua resposta
no final do seu livro didático que tem indicando se você acertou ou se você errou. Questão 45. Para que valores de m os pontos 3 e 1, m e 2, e 0 e menos 2 são colineares? O que são pontos colineares? Pontos colineares são aqueles pontos que estão alinhados, isto é, estão na mesma reta. Para a resolução desse problema, da mesma maneira como nós fizemos na questão 44, nós vamos fazer aqui na questão 45. Nós vamos pegar os valores desses três pontos e colocar na forma matricial. Primeira linha, os valores do primeiro ponto, 3 e 1. Segunda linha, os valores do segundo ponto, m e 2. Terceira linha, os valores do terceiro ponto, 0 e menos 2. Na quarta linha, eu vou repetir o primeiro ponto. Faz as setas. Diagonal principal, diagonal secundária. Multiplique os valores. Da direita, 3 vezes 2, m vezes menos 2, 0 vezes 1. As setas da direita, nós vamos ter 3 vezes 2 é 6, m vezes menos 2 dá menos 2m, e 0 vezes 1 é 0. Aqui nós vamos ter, como 0 é elemento neutro, nós vamos ter para as diagonais da direita 6 menos 2m, que você pode organizar. Indicar como menos 2m mais 6. Fazendo o produto das diagonais da esquerda. 1 vezes m, mais 2 vezes 0, e mais menos 2 vezes 3. 1 vezes m é 1m, 2 vezes 0 é 0, e menos 2 vezes 3, menos 6. Como 0 é elemento neutro, nós teremos m menos 6. Verifique se o produto da diagonal da direita é igual ao produto da diagonal da esquerda. Mas veja, o autor quer saber qual é o valor do m. Então, eu não posso simplesmente observar se a equação é igual a outra. Pega a equação da direita e iguala a equação da esquerda. Na equação das diagonais da direita, nós tivemos menos 2m mais 6, que deve ser igual à equação da diagonal da esquerda, m menos 6. Dessa forma, você é capaz de calcular o valor de m. Aqui você tem uma equação, aquela equação do primeiro grau que você aprendeu a resolver lá no 6º ano e no 7º ano. Menos 2m mais 6 igual a m menos 6. Pega os valores que têm letra, passa para o primeiro membro, e aqueles que não têm letra, passa para o segundo membro. Este m que está positivo, passa ele negativo. Então, nós vamos ter menos 2m menos m. Este sinal de menos não é do m, é do 6. Tome cuidado com isso. Então, o m é positivo. Quando ele passar para a esquerda, ele passa negativo. E este 6 é positivo. Quando ele passar para a direita do sinal de igual, ele passa negativo. Teremos, então, menos 2m menos 1m igual a menos 6 menos 6. Menos 2m com menos 1m, valores com sinais iguais, soma e repete sinal. Aqui nós vamos ter menos 3m, igual menos 6 com menos 6, menos 12. Vamos ter menos 3m igual a menos 12. Multiplica esta expressão por menos 1. Simplesmente para trocar o sinal desta variável que está negativa para positiva. E quando você multiplica uma equação por menos 1, todos os valores mudam de sinal. Então, aqui nós vamos ter menos 3m vezes menos 1 dá 3m, e menos 12 vezes menos 1 dá 12. 3m igual a 12. Isola o m, passa o 3 dividindo. O m será igual a 12 sobre 3, e 12 dividido para 3 dá 4. Portanto, o valor de m, para que esses três pontos estejam alinhados, isto é, colineares,
é 4. Aí nós vamos ter os pontos 3 e 1, 4 e 2 e 0 e menos 2. Aí os pontos estarão alinhados. Questão 46. Ache um ponto que esteja alinhado com os pontos P e Q. P formado pelo par ordenado 3 e 5 e Q formado pelo par ordenado menos 1 e menos 3. Daqui dá para você observar que o ponto P está no primeiro quadrante do plano cartesiano e o ponto Q está no terceiro quadrante, porque os valores do primeiro quadrante, tanto os valores de x quanto os valores de y, são positivos, e os valores do terceiro quadrante, tanto os valores de x quanto os valores de y, são negativos. No segundo quadrante, x é negativo e y é positivo, e no quarto quadrante, x é positivo e y é negativo. Então, como o ponto P está no primeiro quadrante e o ponto Q está no terceiro quadrante, se você passar um segmento de reta, se você passar um segmento de reta de P para Q, você vai observar que essa reta vai tocar o eixo X ou vai tocar o eixo Y. Ou então ele pode passar pelo centro do plano cartesiano. Para determinar o valor de um desses pontos que estão alinhados, porque são vários, que estão alinhados com P e Q, podemos ter uma das maneiras. É você pegar o ponto P e o ponto Q e indicar um ponto R qualquer, sendo que esse R será formado pelo eixo X e Y, que nós não sabemos onde eles estão posicionados. Aí você considera que esse ponto R vai tocar o eixo X ou o eixo Y. Se ele tocar o eixo X, o Y vai ser igual a 0. Se ele tocar o eixo Y, o X vai ser igual a 0. Então, primeiro, se o X for igual a 0, o ponto R vai ter 0 no eixo X e um valor qualquer no eixo Y, que é o que nós precisamos calcular qual é esse valor do eixo Y. Alinha. Coloca os 3 pontos na forma matricial. 3 e menos 5, menos 1 e menos 3, e o ponto R, que será indicado por 0 e Y. Aí você repete o primeiro ponto, que é o ponto P, 3 e 5, faz aquela regra lá de Sarrus, diagonal principal, que são as setas para a direita, diagonal secundária, que são as setas para a esquerda. Nós vamos ter, então, das setas para a direita, 3 vezes menos 3, menos 9, mais menos 1 vezes y, menos 1y, mais 0 vezes 5, que é 0. Menos 9 mais o menos y, mais 0, nós vamos ter menos 9 menos y, porque o 0 é elemento neutro. E aqui, mais com menos dá menos. Menos 9 menos y, você pode também indicar como menos y menos 9. E as setas da esquerda? As setas da esquerda nós vamos ter 5 vezes menos 1, menos 5. Menos 3 vezes 0, 0. Y vezes 3, 3y. Das setas da esquerda teremos menos 5 mais 3y, já que o 0 é elemento neutro. E menos 5 mais 3y você pode escrever também como 3y menos 5. Só organizando os elementos para você ter uma equação com a variável na frente do termo independente. Verifique se a soma dos produtos das setas da direita é igual à soma dos produtos das setas da esquerda. Como? Pega as duas equações e iguala. Já que não é um único valor numérico, você pode ter que eles são iguais ou não, dependendo do valor do y. Então, você pega a equação da seta da direita e iguala a equação da seta da esquerda. Aqui nós teremos
Equação da direita, menos y menos 9. Equação da esquerda, 3y menos 5. E faz aquele procedimento da resolução da equação do primeiro grau. O que tem letra para a esquerda da igualdade e o que não tem para a direita. Teremos, então, menos y. 3y é positivo, passa o negativo. Menos 3y será igual. Repete o menos 5. Passa o menos 9 para o segundo membro. Está negativo, passa positivo. Valores com sinais iguais, soma e repete sinal. Valores com sinais diferentes, diminui e coloca o sinal do maior. Então, menos 1y com menos 3y é menos 4y. E menos 5 mais 9, 4. A variável está negativa. Multiplica por menos 1 para que ela passe a ser positiva. Então, nós vamos ter 4y igual a menos 4. Isola o y. Y será igual a menos 4 dividido para 4. E menos 4 dividido para 4, menos 1. Portanto, o valor do par ordenado do ponto R será formado pelo 0 na reta x e menos 1 na reta y. E se eu indicasse não o x pelo 0, mas o y pelo 0? Você teria um outro ponto. Vamos fazer? Se y for igual a 0, o par ordenado R será indicado por x e 0, porque o y é 0. Colocando os valores na forma matricial, P, Q, R. Repete o ponto P, que é o primeiro ponto. Diagonais principais, setas para a direita. Diagonais secundárias, setas para a esquerda. Das setas para a direita, 3 vezes menos 3, menos 9. Menos 1 vezes 0, 0. X vezes 5, 5x. Então, nós vamos ter menos 9 mais 0 mais 5x, que é o mesmo que menos 9 mais 5x, ou 5x menos 9. Você escolhe. Setas para a esquerda. 5 vezes menos 1 é menos 5. Menos 3 vezes x, menos 3x. E 0 vezes 3 é 0. Como o 0 é neutro, nós teremos menos 5 menos 3x. Ou menos 3x menos 5, tanto faz. Iguala a equação das setas da direita com a equação das setas da esquerda. Assim, você vai calcular o valor de x. Teremos, então, menos 9 mais 5, que é a equação da seta da direita, igual a menos 5 menos 3x, que é a equação das setas da esquerda. O que tem variável para antes da igualdade e o que não tem variável para depois da igualdade. Ficaremos com 5x mais 3x igual a menos 5 mais 9. 5x mais 3x, 8x. Menos 5 mais 9, 4. Isolando o x, nós vamos ter que x será igual a 4 oitavos. Como 4 não divide para 8, dividir não divide, mas você pode simplificar. Se dividirmos os dois elementos por 4, 4 dividido para 4 dá 1 e 8 dividido para 4 dá 2. Portanto, o ponto R será formado pelo par ordenado 1 meio e 0. Questão 51. Na figura, a tangente de alfa é igual a 1/3 e a abscissa de P, que é aqui na reta x, é igual a 6. Verifique em cada caso se O, P e Q estão alinhados. No item A, o que é formado pelo par ordenado menos 18 e menos 10, e no item B, o que é formado por 900 e 600. Para a resolução deste problema, primeiramente vamos identificar o ponto P é formado pelo par ordenado 6 e y. Observe que o ponto P, este ponto P, é formado pelo eixo das abscissas 6 e um valor do eixo das ordenadas que nós não sabemos quanto é. Aqui eu indiquei por y,
já que o eixo das ordenadas é o eixo da reta y. E o ponto Q, no item A, ele é formado por menos 18 e menos 10, sendo que o ponto O está aqui na origem. Então, se ele está na origem, o ponto O é formado pelo zero da reta x e zero da reta y. Teremos, então, para determinar o valor de y, observe que o ponto O, ponto P e o eixo das abscissas Cs formam um triângulo retângulo. Aqui nós temos um ângulo, alfa, onde a tangente dele mede 1/3. Lembrando dos conhecimentos de trigonometria que você estudou lá no segundo ano, nós temos que a tangente de um ângulo alfa é a medida do cateto oposto deste ângulo alfa dividido pelo cateto adjacente de alfa. Recorde um pouco. Seno é o cateto oposto pela hipotenusa. Cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, nós temos que a tangente deste ângulo alfa será correspondente à medida deste cateto oposto dividido pelo cateto adjacente deste ângulo alfa. Sabendo que a tangente de alfa é 1/3, nós temos que 1/3 será igual à medida do cateto oposto a alfa. Esta medida aqui, é igual a esta medida, que nós chamamos de y. Então, cateto oposto a alfa será igual a y dividido pelo cateto adjacente. Cateto adjacente é esta medida aqui. E daqui da origem até este ponto aqui, nós temos 6 unidades. É o que diz. A abscissa mede 6. Portanto, este cateto adjacente vale 6. Aí nós vamos ter que 1/3 será igual a y sobre 6. Fazendo a regra de 3 para calcular esta proporção é uma igualdade entre duas frações, nós vamos ter que y vezes 3 é 3y, que será igual a 1 vezes 6, que dá 6. Como 3y é igual a 6, y será igual a 6 sobre 3, o que nos diz que o valor de y é 2. Portanto, o ponto P será formado pelo par ordenado 6 e 2. O ponto P é formado pelo par ordenado 6 e 2. O ponto O é formado pelo par ordenado 0 e 0. Aí nós vamos verificar se o ponto Q está alinhado a esses dois pontos. Peguei o valor do ponto P, o valor do ponto Q e o valor do ponto O. Repeti o ponto P, que é o primeiro ponto, 6 e 2. Calculei diagonal principal, diagonal secundária. Diagonal principal, 6 vezes menos 10, menos 60, menos 18 vezes 0, 0, e 0 vezes 2, 0. Portanto, a soma das diagonais da direita ficou menos 60 mais 0, que é menos 60. Da esquerda, 2 vezes menos 18, menos 36, menos 10 vezes 0 é 0, e 0 vezes 6 é 0. Qualquer valor multiplicado por 0 é igual a 0. Então, a soma dos produtos das diagonais da esquerda ficou menos 36 mais 0, que é menos 36. Observe que a soma dos produtos das diagonais da direita não é igual à soma dos produtos da diagonal da esquerda. Então, nós podemos dizer que esses 3 pontos não estão alinhados. Item B. E se o Q for formado pelo par ordenado 900 e 600? Mesmo procedimento. Vamos alinhar os 3 pontos, calcular a soma dos produtos das diagonais da direita e a soma dos produtos das diagonais da esquerda. Da direita, nós vamos ter 6 vezes 600, 3.600, 900 vezes 0, 0, 0 vezes 2, 0.
3.600 mais 0, 3.600. Portanto, a soma dos produtos das diagonais da direita, 3.600. E da esquerda, 2 vezes 900, 1.800, 600 vezes 0, 0, e 0 vezes 6, 0. Somando, nós vamos ter 1.800. A soma dos produtos da diagonal da direita, 3.600. Da esquerda, 1.800. Não são valores iguais. Como os valores não são iguais, nós podemos dizer que o ponto Q, formado por 900 e 600, não está alinhado com o ponto O e o ponto P. Questão 52. Observe a figura abaixo e determine o ponto comum aos segmentos AB e CD. Para a resolução deste problema, primeiro eu identifiquei no plano cartesiano os pares ordenados A, B, C, D e O. O ponto A, observe que ele é formado pelo 2 no eixo X e 1 no eixo Y. O ponto B é formado pelo 4 no eixo X e 5 no eixo Y. O ponto C, formado pelo 5 no eixo X e 3 no eixo Y. O ponto D, formado pelo 3 e 4. O ponto O, que é a origem, é formado pelo 0 e 0. E aí eu identifiquei o ponto P, que é o ponto que é comum aos segmentos AB e CD. Este ponto que intercepta o segmento AB e CD, eu chamei de ponto X. O ponto P, eu não sei qual é o valor dele na reta X e nem sei qual é o valor dele na reta Y. É o que nós precisamos calcular. De que maneira? Primeiro, vamos verificar o alinhamento entre A, B e P. Depois, verificaremos o alinhamento entre C, D e P, já que o P é ponto comum entre AB e CD. E com isso, nós determinaremos o valor de X e o valor de Y do ponto P. Do segmento AB, nós vamos ter 2 e 1, que é o par ordenado do ponto A, 4 e 5, que é o par ordenado do ponto B, e X e Y, que é o par ordenado do ponto P. Peguei o valor do ponto A, repeti, fiz as diagonais da direita e as diagonais da esquerda. Das diagonais da direita, observa que a ordem de cálculo, se você vai calcular primeiro diagonal da direita, diagonal da esquerda, tanto faz. Para te mostrar isso, eu iniciei de forma contrária. Iniciei das diagonais da esquerda e depois calculei a soma das diagonais da direita. Diagonais secundárias, que são as setas apontadas para a esquerda, nós vamos ter 1 vezes 4 é 4, 5 vezes x é 5x e 2 vezes y, 2y. Então, nós podemos escrever a expressão da soma dos produtos das diagonais da esquerda como 5x mais 2y mais 4. E os da direita? Da direita, nós vamos ter 2 vezes 5, que é 10, 4 vezes y, que é 4y, e x vezes 1, que é 1x. Podemos escrever essa expressão como 4y mais x mais 10. Igualando as equações esquerda e direita, nós teremos 5x mais 2y mais 4, que será igual a 4y mais x mais 10. Organiza essas duas equações para formar uma única equação. Pega os valores que têm variável para o primeiro membro e o que não tem variável para o segundo membro. Já deixando de maneira organizada, nós teremos 5x menos 1x, 2y menos 4y, que será igual a 10, este 4 vai passar negativo, 10 menos 4. 5x menos 1x é 4x, 2y menos 4y, valores com sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do maior, menos 4y, será igual a 10. Então, do segmento AB,
nós temos que o ponto P montou a equação 4x menos 2y igual a 6. E do ponto CD? Do ponto CD, nós teremos do ponto C 5 e 3, do ponto D 3 e 4 e do ponto P x e y. Repetindo o ponto C, 5 e 3, teremos diagonais da esquerda 9, 4x, 5y. Podemos escrever a expressão de forma organizada, como 4x mais 5y mais 9. Se você quiser colocar 9 mais 4x mais 5y, também não vai alterar teu resultado. As diagonais da direita. Da direita nós temos 5 vezes 4 é 20, 3 vezes y, 3y, e 3 vezes x, ou x vezes 3, 3x, que pode ser escrito também de maneira organizada como 3x mais 3y mais 20, colocando as variáveis para frente e o termo independente para o final da expressão. Igualando a equação da esquerda com a da direita, nós teremos 4x mais 5y mais 9, que será igual a 3x mais 3y mais 20. Passo que tem letra para antes da igualdade e o que não tem para depois da igualdade. Vamos ter 4x menos 3x mais 5y menos 3y, que será igual a 20 menos 9. 4x menos 3x é igual a 1x, 5y menos 3y, 2y, que será igual a 20 menos 9, que é 11. Aí nós tivemos uma outra equação. Nós tivemos uma equação do segmento AB e uma equação do segmento CD. O que fazer com essas duas equações? Nós vamos montar um sistema de equações. Observe que tanto a primeira equação quanto a segunda equação são equações do primeiro grau. Nós vamos juntar essas duas equações do primeiro grau e montar um sistema de equações do primeiro grau para determinar os valores de x e de y. Montando o sistema de equações do primeiro grau, nós temos da primeira equação 4x menos 2y igual a 6 e da segunda equação 1x mais 2y, que é igual a 11. Para resolver o sistema de equações do primeiro grau, tem dois métodos. Temos o método da adição e o método da substituição. Neste caso, eu vou utilizar o método da adição. 4x mais 1x, 5x, menos 2y mais 2y, aqui vai dar 0, e 0 é elemento neutro, então eu não coloquei nada, que será igual a 6 mais 11, 17. Então, eu vou ter a expressão 5x igual a 17. Com isso, eu posso isolar o valor do x. X será igual a 17 quintos. Sabendo o valor de x, 17 quintos, eu posso pegar uma das duas equações para determinar o valor do y. Neste caso, eu utilizei a segunda equação. Separei a segunda equação, x mais 2y, que é igual a 11. Sabendo que o x vale 17 quintos, nós teremos 17 quintos mais 2y, que será igual a 11. Passa o 17 quintos para o segundo membro, teremos 2y, que será igual a 11 menos 17 quintos. Transformando este número inteiro em uma fração com o mesmo denominador do 17 quintos, 11 é o mesmo que 55 dividido para 5. Porque se você dividir 55 para 5, você terá 11. Portanto, você pode escrever 2y igual a 11 menos 17 quintos, como sendo 2y igual a 55 quintos, que é 11, menos 17 quintos. Duas frações com o mesmo denominador. Frações com o mesmo denominador. Repete o denominador e subtrai, neste caso, porque temos um sinal de menos, subtrai os numeradores. 55 menos 17, 38. Então, 2y será igual a 38 quintos. Você poderia fazer também
11 vezes 5, 55. 55 menos 17, 38. E repetir o denominador. Temos 2y igual a 38 quintos. Isola o y. Y será igual a 38 quintos dividido para 2. 38 quintos dividido para 2. Divisão de uma fração por um número inteiro. Repete a fração e multiplica pelo inverso do número inteiro. E o inverso de 2 é 1 meio, porque aqui eu tenho o 1 embaixo do 2, sendo que 2 dividido para 1 é 2. Invertendo, fica 1 sobre 2. Teremos, então, que o y será igual a 38 quintos vezes 1 sobre 2. 38 vezes 1 é 38 e 5 vezes 2 é 10. Y será igual a 38 décimos. Os dois são números inteiros, podem ser simplificados por 2. 38 dividido para 2, 19, e 10 dividido para 2, 5. Então, y será equivalente a 19 quintos. Isso quer dizer que o ponto P, que é o ponto que faz a interseção entre os segmentos AB e CD, será formado pelo par ordenado 17 quintos, que é o valor do x, e 19 quintos, que é o valor do y. Questão 53. Na figura, M, N e P estão alinhados. Qual é a ordenada de M? Nós temos que o ponto M, observe que o ponto M está em cima da reta Y. Então, o x dele é 0 e o y eu não sei o valor. É o que eu pretendo determinar, o valor do y. Então, M será formado por 0 e y. O ponto N foi indicado. O ponto N é formado por 3 e 1. E o ponto P é formado por 4 e 2. Temos, então, que se nós colocarmos os pares ordenados desses três pontos na forma de uma matriz, temos, então, que o ponto M, formado pelo par ordenado 0 e y, N, formado pelo par ordenado 3 e 1, e P, pelo par ordenado 4 e 2, se repetirmos o primeiro ponto, que é o ponto M, 0 e y, nós vamos ter diagonal apontado para a direita. 0 vezes 1 é 0, 3 vezes 2 é 6, e 4 vezes y, 4y. Da direita, nós teremos a equação 0 mais 6 é 6, mais 4y. As diagonais da direita deu-nos a equação 6 mais 4y, ou 4y mais 6. E da esquerda, y vezes 3, 3y. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 0, 0. Então, da esquerda, nós teremos a equação 3y mais 4. Para calcular o valor de y, como os três pontos estão alinhados, os valores da diagonal da direita têm que ser igual aos valores da diagonal da esquerda. Peguei a equação da diagonal da direita, 6 mais 4y, e igualei a equação da diagonal da esquerda, 3y mais 4. Separando os valores com variáveis para antes da igualdade e que não tem variável para depois da igualdade, ficaremos com 4y menos 3y igual a 4 menos 6. 4y menos 3y, 1y, e 4 menos 6, menos 2. Portanto, nós temos que o y será igual a menos 2. Este ponto M é formado pelo 0 da reta x e menos 2 da reta y. Essa é a última questão do nosso vídeo, a questão 54 do livro Matemática, Ciências e Aplicações, volume 3. Na figura, ABCD é um retângulo, cujos lados medem alfa e beta. Aqui o segmento AB e CD medem alfa, e os segmentos AD e BC medem beta. E A é a origem do sistema de coordenadas cartesianas. Então, aqui no ponto A, nós temos o par ordenado 0 e 0. Item A. Escreva as coordenadas dos pontos A, B, C e D.
Como eu falei, o ponto A é formado pelo par ordenado 0 e 0. E o ponto B? O ponto B, aqui no segmento X, da origem para o ponto B, nós temos alfa. Então, o ponto B é formado pelo alfa da reta X e 0 da reta Y. Observa que o ponto B está em cima da reta X. Então, o valor de Y dele é 0. E o ponto C? O ponto C é formado por este valor na reta X, que nós já vimos que este valor na reta X mede alfa, e por este valor na reta Y, que este segmento na reta Y mede beta. Então, o ponto C é formado pelo par ordenado alfa e beta. E o ponto D? O ponto D está em cima da reta Y. Então, ele é formado pelo 0 da reta X e pelo beta da reta Y. No item A, ele pede apenas para nós determinarmos as coordenadas A, B, C e D. Então, coordenadas A, 0 e 0, B, alfa e 0, C, alfa e beta, e D, 0 e beta. Item B, obtenha o ponto de encontro das diagonais do retângulo. Ponto de encontro das diagonais desse retângulo. Nós temos aqui uma diagonal e temos aqui uma diagonal. O ponto de encontro das diagonais de uma figura geométrica, como este retângulo, está aqui no centro. Este centro nós chamamos de baricentro, que é o encontro das diagonais, ou encontro das medianas. O baricentro será formado pelos valores de x dos 4 pontos desse retângulo, dividido por 4, e pelos valores de y dos 4 pontos do retângulo, dividido por y. Então, nós vamos ter que o baricentro será indicado 0 do ponto A, mais alfa do ponto B, mais alfa do ponto C, mais 0 do ponto D, dividido por 4. 0 mais alfa dá 1 alfa, mais 1 alfa, 2 alfa, e 2 alfa mais 0, 2 alfa, que será dividido por 4. E o y? 0 do ponto A, mais 0 do ponto B, mais beta do ponto C, mais beta do ponto D, que será dividido por 4. 0 mais 0 é 0, mais um beta com mais um beta, 2 beta, que será dividido por 4. 2 alfa dividido por 4. Simplifica. 2 dividido para 2 dá 1. Então, aqui eu vou ter 1 alfa. E 4 dividido para 2 dá 2. Isto é, o baricentro será formado por alfa sobre 2 do eixo x e do eixo y. Mesma coisa. 2 beta dividido para 4. Simplificado, nós vamos ter 1 beta dividido para 2. O ponto de encontro das diagonais, que nós chamamos de baricentro, será formado, então, por alfa sobre 2 e beta sobre 2. E o item C. Prove que um ponto P, indicado por x e y qualquer, está alinhado com A e C se menos beta de x mais alfa de y for igual a 0. O autor diz que o ponto P está alinhado com este segmento AC. Então, se nós pegarmos qualquer ponto aqui deste segmento que está alinhado com AC, ele terá essa equação. Nós precisamos provar isso. Se nós pegarmos o segmento do ponto A, 0 e 0, o segmento do ponto C, alfa e beta, e mais o segmento de um ponto P qualquer que esteja aqui nessa reta, o ponto P que eu vou chamar de x e y, se nós repetirmos aqui o primeiro par ordenado, 0 e 0, e calcularmos as diagonais principais, diagonais secundárias, nós determinaremos a expressão indicada por menos beta x mais alfa y igual a 0. Observe, as diagonais da direita, 0 vezes beta é 0.
Alfa vezes y, alfa y. E x vezes 0 é 0. Qualquer valor multiplicado por 0 é 0. Das diagonais da esquerda, nós vamos ter 0 vezes alfa é 0, beta vezes x é beta x e y vezes 0 é 0. Então, diagonal da direita, 0 mais alfa y mais 0. Como 0 é elemento neutro, vai ficar alfa y. E da esquerda, vai ficar beta y. Se nós fizermos as diagonais da direita menos a diagonal da esquerda, a subtração dessas diagonais tem que ser igual a 0. Então, alfa y menos beta x será igual a 0, que você pode mudar a ordem dos elementos. Se alfa y menos beta x é igual a 0, você pode dizer que menos beta x mais alfa y é igual a 0. Aqui nós provamos que um ponto P qualquer, formado pelo par ordenado x e y, se este ponto P está alinhado ao segmento AC, nós teremos a equação menos beta x mais alfa y igual a 0, ou alfa y menos beta x igual a 0. Aqui nós chegamos ao final de mais um vídeo de resolução de questões sobre geometria analítica, neste caso sobre alinhamento entre três pontos do livro Matemática, Ciências e Aplicações, volume 3. Esperamos que este vídeo ajude você no seu conhecimento matemático em relação à geometria analítica e ajude também na resolução e compreensão dos exercícios do livro Matemática, Ciências e Aplicações e de outros exercícios envolvendo geometria analítica. Bons estudos e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.